Finalmente saiu, desencruou, destampou o pacote do governo chamado Brasil Mais Forte. Governo eficiente, país justo. Não é um pacote de corte de gastos. Não é um pacote de corte de gastos. É um conjunto de compromissos, de propostas, de promessas, de ideias, de sugestões, de recomendações, que, se aprovado, pode ser que dê um sinal num caminho que, num determinado cenário, dê crescimento, quem sabe, se o Congresso conseguir aprovar e se for aprovado nos termos e a economia reagir como está, tudo dentro desse conjuntinho de papéis aqui, pode ser que a gente tenha algum ganho. Mas a primeira interpretação do mercado não foi a mais generosa. Aí alguém vai dizer, dane-se o mercado. Não, não é dane-se o mercado. O mercado não faz uma interpretação das mais generosas porque demonstrações fiscais em país sério não tem como enrolar. Não dá para, só porque o Haddad fez um discurso de cunho político, não foi o ministro da Fazenda que falou. Quem falou foi o possível candidato a presidente da República, se o Lula não quiser ser candidato a presidente da República em 2026, o possível candidato ao governo de São Paulo, se eventualmente for esse o desejo do PT. Falou o político, o ex-prefeito, o ex-candidato a governador, o ex-candidato a presidente da República. Esse foi quem falou ali. E falou também, em parte, o ministro da Fazenda derrotado em algumas das suas teses. O Ministério da Fazenda não queria algumas coisas. Por exemplo, fazer uma proposta de ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil e perdeu. Não dá para dizer que o ministro da Fazenda é fraco, porque não existe ministro da Fazenda fraco. Ou é ministro da Fazenda ou não é. Agora, tem ministro da Fazenda que é czar e tem ministro da Fazenda. O Fernando Haddad mostrou que na luta do poder interno, na luta contra os Rui Costa, na luta contra o PT, na luta contra o presidente da República, no mundo das ideias, ele não conseguiu fazer valer os seus pontos de vista com o vigor que se poderia esperar caso ele fosse, por exemplo, tivesse na relação de poder o tamanho de um ministro da Fazenda que outros já exerceram no governo. E o desafio que a gente tem pela frente, o desafio que o Brasil tem, e não é o desafio do PT, é o desafio do Brasil. Porque não importa se o governo é do PT, do PL, do PSOL, do MDB, não vem ao caso. Porque esses governantes, eles passam. O Lula pode ficar mais 4 anos, mas ele vai passar. O PT vai passar, né? O MDB conseguiu ser presidente da República em ocasiões em que foi vice, né? Com o Sarney, com o Itamar Franco, com o Temer. E tá aí, deixaram um legado, mas também passaram. Então os presidentes, eles passam, mas nós ficamos, as nossas famílias ficaram. As famílias que nasceram aqui, as famílias que migraram para cá, as famílias que mudaram de uma região para outra, nós ficamos. E a realidade do Brasil é a seguinte, existia um país que a partir de 1988, e eu vou falar isso e alguém vai dizer, puxa vida, mas você está voltando muito no tempo. Não, mas a partir de 1988, o Brasil resolveu escrever um texto constitucional colocando como o centro das questões os benefícios sociais. Isso foi uma decisão que o país tomou. Foi uma decisão que os constituintes tomaram. Nós vamos fazer uma Constituição que chamaremos de cidadã e que, na verdade, vai colocar um monte de direitos, direito. Depois a gente vê como paga. É uma Constituição absolutamente irresponsável, das mais irresponsáveis do mundo. Uma Constituição que dá direito a tudo, para todos. E, obviamente, não consegue dar tudo para todos, mas o que deu foi o suficiente, sem dar tudo para todos, para arruinar as contas públicas brasileiras ao longo do tempo. Não foi o PT que arruinou as contas públicas brasileiras, mas a Constituição brasileira, ano a ano, vai arruinando as contas públicas brasileiras. Então vamos pegar o último ano do Brasil sem a Constituição de 1988, o Brasil de 1987. E aqui nós vamos ver o peso dos gastos sociais que são o nosso desafio.
Se eu chamar de problema, alguém vai dizer, como é que pode um aposentado ser um problema? Alguém que ganha um abono ser um problema? Alguém que ganha seguro-desemprego ser um problema? Como é que isso pode ser um problema? Veja, é um desafio orçamentário. Não importa de que despesa você esteja falando, se ela está no orçamento, ela é um desafio. Então vamos lá. Pessoal, gasto com pessoal. 1987, gastava-se no orçamento geral da União o equivalente a 16,7% do orçamento. E hoje, 2024, 17,28%. Isso sem contar os aposentados. Pessoal da ativa, 16,7%, 17,28%. Então, não dá para dizer que nesse período a gente estourou a folha de pagamentos com a folha de pagamento de ativos. Não estourou, 16,7% para 17,28%. Os dados são do economista Raul Veloso, que é um craque, tremendo, um especialista em contas públicas. Ele é PhD em economia por Yale, enfim, foi do banco do BNDES, foi secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, um consultor econômico e sabe tudo de contas públicas. Então você pega os dados que ele tem e você vai ver, pessoal, da ativa, 16,7%, 1987 para 17,28%. Ou seja, não tem um estouro grande aqui. Aí nós vamos e a gente olha gastos sociais. Gastos sociais, regime geral de previdência, o regime de previdência dos funcionários, o regime de previdência dos militares, auxílio-doença, BPC e tal. Saímos, Débora, de 22% do orçamento para 60%. Daqui, aqui. Isso foi uma escolha. Uma escolha que o Brasil fez. Nós vamos ter gastos sociais muito importantes. 22% saiu para 60%. Eu não vou discutir se está certo ou se está errado. Eu vou discutir o seguinte. É dinheiro para chuchu. É muito dinheiro. Foi uma escolha que a gente fez. Aí você olha o seguinte. E como é que você financiou? Porque eu estou falando de porcentagem, né? Se você põe de 22 para 60, você tem que tirar a diferença. De onde você tirou? Investimentos que a gente fazia 16% do orçamento, caiu para menos de 4%, por exemplo. Esse é um. Quando você vai olhar outras despesas correntes do governo, né, era 45% do orçamento, caiu para 19%. Então, aqui tem educação, tem saúde, mas como educação e saúde tem trava constitucional, não tem redução possível, adivinha? É a manutenção da ponte, é a manutenção da universidade. Você pega as despesas, o país está caindo aos pedaços, o país estatal, os postos de saúde estão caindo aos pedaços. Então, a gente fez uma escolha. Na hora que a gente vai e olha o orçamento do jeito que está hoje, todo travado, todo amarrado, sem dinheiro para investimento, sem dinheiro para fazer nada, sem dinheiro para poder fazer uma obra que chame atenção. E você vê as despesas públicas crescendo, e é uma loucura, porque o governo fala, por exemplo, neste pacote, que o dinheiro da Previdência vai crescer num determinado ritmo. Acontece que o volume de pessoas que pede Previdência cresce muito grande, cresce demais. Como é que você vai fazer? Ou você vai segurar e não vai dar às pessoas o direito que elas têm, ou então você vai estabelecer o seguinte, eu vou dar o aumento dentro de uma nova proposta, mas se o número de pessoas que vem crescendo a um ritmo muito grande, eu vou estourar o número da Previdência, aí eu preciso fazer uma nova reforma da Previdência. Perceba, o governo fez nesse pacote uma mistura de coisas. Ele não ataca com a força necessária o centro da questão, que é a questão social. É o grande problema. Não ataca. Depois ele mistura questões que são de natureza de despesas, ou seja, questões fiscais com questões tributárias. Como é que pode, se você espera um pacote de corte de gastos, vir um aumento de gastos e um aumento de receita? Como é que pode você falar em aumento de receita se você está fazendo um pacote de corte de gastos? Não é corte de gastos se você diz que você vai compensar uma nova despesa que você criou, que é que, na verdade, você cria um buraco orçamentário, porque o governo decidiu, por exemplo, que as pessoas que ganham até R$5.000 não vão pagar imposto de renda. Isso lá em 2026. Mas definiu isso.
Como é que ele cobre isso? Ele não corta nenhuma despesa. Ele diz, eu vou cobrar mais de quem ganha acima de 50 mil. Tá bom. E se o Congresso não aprovar? Tá bom. E se o dinheiro que for resultado desse valor não for suficiente para cobrir essa nova despesa? Então, o governo, ele dourou a pílula. O Fidel Castro, quando chefiava Cuba, era o presidente todo-poderoso de Cuba, ele certa vez teve que fazer um discurso para dizer que ele ia cortar o leite. Precisava fazer um corte no leite. Então ele reuniu as pessoas e disse o seguinte, eu tenho uma ótima notícia para dar, que todas as crianças continuarão a ter leite na ilha, para depois dizer que ele ia fazer um corte no leite que não era das crianças. Então, o que o governo fez no discurso dele foi dizer, estamos fazendo coisas incríveis, o pleno emprego está aí, a economia vem crescendo, os governos anteriores fizeram várias coisas irresponsáveis, isso agora está aí, nós temos que continuar a fazer uma série de coisas e então apresentou um pacote que tem o mérito de olhar para algumas coisas de despesa, cai um pouco a ficha desse governo, é uma confissão do governo de que ele errou a política do salário mínimo com o aumento que havia dado antes, mas os números não mentem. É o que eu falei, demonstrações fiscais em país sério não tem como enrolar. Por que o dólar subiu? Por que o mercado se posicionou? Porque na percepção de quem fez as contas, e eu ouvi algumas pessoas que fizeram contas, esses números não são suficientes para fazer frente ao desafio. Ou seja, as despesas do governo vão continuar a crescer, não no ritmo que vinham crescendo antes, mas vão continuar a crescer. O governo não conseguiu atingir o coração do problema com a força que se esperava. A área política do governo venceu a área econômica no discurso e tudo isso cria um pé atrás e aumento de expectativa. Vamos torcer. E existem variáveis que podem ajudar muito. O crescimento econômico, a briga Estados Unidos-China pode nos favorecer. Podemos ter um aumento de entrada de dólar expressivo se, por exemplo, a briga entre os Estados Unidos e a China nos favorecer e a gente começar a exportar mais. Isso pode nos ajudar. Entrando mais dólar, nós podemos ter um ganho. Existem coisas que podem acontecer positivas, é evidente. Nem todas as variáveis são administráveis e controláveis, mas existe neste pacote que está todo detalhado em 21 lâminas que o governo colocou, uma dúvida sobre se a execução do jeito que está proposto é suficiente para enfrentar o problema que é gigantesco e que aparentemente continua aí com um tamanho bastante relativo. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre esse assunto.